Pronto, vamos começar a nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa. Gente, hoje teremos a nossa aula do módulo 5 aqui de raciocínio lógico matemático, na verdade, de matemática, né? Aqui a gente já está pegando conteúdos especificamente de matemática, mas por quê? Porque se vocês olharem as provas do Instituto OCP, vocês vão ver que isso é uma característica recorrente. Eles botam assim R, L, M, mas eles cobram diversos conteúdos de matemática juntos, tá? Então, eu não vou dar mole, como a gente não tem edital ainda, não sabemos, né, qual vai ser o escopo do edital. Eu prefiro pecar por excesso do que por falta, né, para que não cometamos o mesmo erro que muita gente cometeu no ano passado, olhando para o concurso de busca e salvamento. Então, nesse módulo 5 aqui, nós temos geometria plana, espacial e analítica. Obviamente, nada de outro mundo, né? Uma pincelada de cada coisa. E eu introduzi uma modificação importante na apostila aqui desse módulo 5, que foi colocar dois simulados, tá? E depois eu vou editar algumas coisas nas apostilas anteriores, tanto de raciocínio lógico quanto de português, para fazer isso, para poder fornecer mais questões para vocês fazerem, tá? Como a gente está resolvendo as questões aqui em aula, eu gostaria que vocês também tivessem mais questões para fazer. Essa aqui a apostila tem todo o conteúdo necessário, tá, para o nível do que o Instituto OCP deve cobrar. Então, para fazer uma revisão ou para aqueles que estiverem vendo pela primeira vez, deem uma olhadinha nisso aqui depois de ver esta aula, porque aí na aula eu vou mostrar para vocês o que mais importa através das questões. Eu reservei para mim o simulado 1, né, para a gente fazer juntos aqui, e depois o simulado 2 fica para vocês, tá bom? O simulado 1 é o nosso simulado aqui para fixar o conteúdo, para aprofundar, e o simulado 2, ó, eu botei aqui embaixo, também com 20 questões, é para vocês, tá bom? Aqui, ó, simuladinho 2 para vocês, tá bom? Uma característica que diferencia o Instituto AOCP da UERJ, diferencia grandemente, é que, vocês estão vendo, ó, tá bom, a gente tá fazendo, estamos fazendo um simulado de geometria e não tem nenhuma figura, Matheus. Né, porque a OCP não bota figura, tá? Então você tem que saber desenhar, você tem que saber visualizar. Isso adiciona um grau de dificuldade a mais. Então eu gostaria que vocês tivessem bastante cuidado com isso aqui. Não são questões difíceis, mas são questões que exigem de você a capacidade de visualizar. Beleza? Você tem que ser capaz de visualizar, tem que ser capaz de entender aquilo que a banca está propondo na hora da questão. Tá bom? Então, olha só. Questão 1. Inclusive, eu botei, né, dentro da apostila alguns módulos específicos sobre como visualizar, como desenhar as coisas exatamente para vocês, tá? Questão 1. Durante a montagem de um cerco de isolamento, dois ângulos formados por cordas são complementares. Opa, definição importante, logo de cara aqui. Complementares. Gente, isso aqui é nomenclatura técnica. Existem ângulos que são complementares e existem ângulos que são suplementares. Ângulos complementares são ângulos que somam 90 graus, ou seja, ele mais outro ângulo vai dar 90, beleza? Ângulo suplementar é ele mais outro dá 180, ok? Então, complementar, você lembra de 90 graus. Suplementar, tu lembra de 180 graus. Beleza? Isso aqui é importante porque, às vezes, essa nomenclatura é o que te confunde, né? Você pega uma questão fácil e erra porque não sabe a nomenclatura. Não façam isso, tá? Sabendo que um deles mede 35 graus, qual é a medida do outro? Ora, se o total é 90 graus, um mede 35 para poder chegar em 90, necessariamente o outro tem que ter o quê? 55 graus, gabarito letra C, tá bom? Grande pegadinha é ali na letra A, né, que diz que daria 145 graus. 145 graus seria se fosse ângulo suplementar, tá? Por favor, lembra disso. Suplementar 180, complementar 90, tá bom? Decora isso, guarda no teu coração, faz questão até isso ficar óbvio. 2. Um L ponto foi projetado com o formato de um octógono regular, 8 lados iguais. Qual é a soma dos ângulos internos dessa figura? Galera, tranquilo, novamente, conceito básico.
E esse aqui tem chance de aparecer na prova de vocês se a geometria plana vier no edital. No último edital da FUNRIO veio. Então, é importante que vocês tenham atenção a isso, tá? Como veio no edital da FUNRIO, veio no edital da busca e salvamento. Então, né, é possível que apareça aí nesse do soldado temporário também. Como é que eu descubro a soma dos ângulos internos de qualquer figura, desde que ela seja regular? Eu coloco a seguinte fórmula: soma dos ângulos. Soma dos ângulos é n, cuidado, tá? N menos 2 vezes 180. Esse n aqui simboliza o número de lados. Ok? Número de lados. Quer uma prova disso? Olha só. Um triângulo tem 3 lados, não é isso? Qual é o ângulo interno do triângulo? 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 180 dá 180. É um quadrado. Tem 4 lados. 4 menos 2 dá 2. 2 vezes 180 dá 360, que é exatamente, né, a soma dos ângulos internos do quadrado. Então, quando a gente fala do octógono, o que a gente está falando? De 8 menos 2, ou seja, 6, né? 6 vezes 180, tá? 5 vezes 180 dá 900. 6 vezes 180 vai dar 1080, como nos diz aqui a letra A de amor, tá bom? A de amor. 3. Sobre os entes fundamentais da geometria, assinale a alternativa correta. Questão teórica. E questão teórica a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Olha só. A bissetriz é a reta perpendicular a um segmento no seu ponto médio? Não. Ponto médio, você lembra de mediatriz. Beleza? Mediatriz. A reta que é perpendicular a um segmento no seu ponto médio é mediatriz. Beleza? Letra B. A mediana de um triângulo é perpendicular ao lado oposto? Não. A mediana, ela vai ao ponto médio. Ela vai ao ponto médio. Quem é perpendicular ao lado oposto é a altura. Né? Basta você pensar em um triângulo qualquer. Ó, é um triângulo aqui. Ah, Matheus, mas nesse caso aqui, a altura também não é mediana? Também não está indo no ponto médio? Tá. Né? Também tá. Mas imagine que a gente estivesse falando agora de um triângulo assim. Veja que aqui está a altura e a mediana estaria mais ou menos aqui. Tá vendo? Então muda. Muda de acordo com o formato do triângulo. Cuidado. O lugar geométrico dos pontos é sempre um único ponto do plano? Não. O lugar geométrico dos pontos é o conjunto de todos os pontos que cumprem uma determinada condição. Definição teórica de geometria, né? Não. A mediatriz é a reta perpendicular a um segmento que passa pelo seu ponto médio. Perfeito, né? Perfeito. A altura de um triângulo liga um vértice ao ponto médio do lado oposto. Não. Não liga ao ponto médio. Isso aqui é a definição da mediana, né? A mediana, tá? Mediana do triângulo. A altura, ela liga o vértice de forma perpendicular à base, né? É do vértice até a base. Bom? E ela pode não necessariamente sequer ligar à base, né? Imaginemos um triângulo assim, ó. Triângulo assim. Espera aí. Nesse caso aqui, a gente vai medir a altura aqui atrás, né? Não vai medir nem ali dentro dele. Não dá pra medir, né? Não dá pra medir. Então, tomem cuidado com questões que pedem definições teóricas assim, porque definição teórica é uma coisa que tem que estar na ponta da língua. Se cair uma dessas, você pode ter certeza que se você acertar, cara, vai estar na frente de meio mundo, porque a galera não se lembra disso aqui, né? Não se lembra de definição teórica. O nego chora quando vê isso, não lembra nome, né, das coisas. Eu fiz questão de botar isso na apostila, porque é importante. Já caiu em outras provas da OCP. 4. Uma placa triangular tem sinalização tem dois de seus ângulos medindo 85 e 40 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo? Bom, gente, a placa é triangular. Placa triangular vai ter a soma dos ângulos internos como 180 graus, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus.
Podemos, inclusive, aplicar a formulinha n menos 2 vezes 180 para ver uma comprovação matemática disso. 3 menos 2 dá 1, né? Vezes 180, portanto, soma dos ângulos internos sendo 180 graus. Então, se uma é 85 e a outra é 40, nós temos 135 ao todo. Faltam quanto? Faltam 55 graus para completar os 180, né? Gabarito, portanto, é 55. Pessoal aí que já estudou para aqueles concursos de nível fundamental, né? EPICAR, AFA, EPICAR e Colégio Naval, olha para isso aqui e ri, né? Olha para isso aqui e ri. O Caio, que não está presente hoje, né? Ele olha isso aqui e fala que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Inclusive, para aqueles que vão estudar tanto para a prova do soldado temporário quanto para o CFO CBMERG, eu peço que façam essa apostila aqui com bastante calma e consolidem muito bem os conteúdos dela, tá? Porque isso aqui também é muito valioso para o UERJ. Então, bem legal essa integração. No mesmo instante do dia, um poste de 8 metros projeta uma sombra de 6 metros e uma árvore próxima projeta uma sombra de 3 metros. Qual é a altura da árvore? Gente, isso aqui é clássica, né? Questão clássica. Semelhança de triângulos, isso aqui. Você tem o seguinte. O poste tem 8 metros. Ó, tem 8 metros aqui. E ele projeta uma sombra de 3 metros. Beleza? Projeta uma sombra de 3 metros. Isso forma um triângulo, tá vendo? A gente tem um outro triângulo próximo que tem... perdão, o poste ele projeta uma sombra de 6, né? 6 metros. E nós temos próximo aqui uma árvore que tem uma altura x metros, que nós não sabemos, e que projeta uma sombra de 3 metros. O que é a lógica? É que a proporção é igual. Então eu posso dizer que 8 sobre x é igual a 6 sobre 3. Beleza? Nesse caso, a gente vê o seguinte. 8, 6, aqui fica 2, aqui fica 1. O x sobe, x é igual a 8 dividido por 2, igual a 4 metros. Você poderia, inclusive, ter feito isso aqui de cabeça, simplesmente percebendo que se a sombra é metade, então a altura da árvore tem que ser metade da altura do poste, tá bom? A altura é constante, né? De 1 para 2, bom? 6. Sim, exatamente, Vitor, né? Isso é muito usado no início do estudo da ótica geométrica, muito bom. Perfeito. Inclusive, lembrando que o último EQ da UERJ teve uma questão que cobrou isso, né? No último EQ da UERJ teve uma questão que cobrou isso. Foi aquela questão da câmara escura, que era de semelhança de triângulo apenas. Era de semelhança de triângulo. Questão 6. Uma escada de 13 metros está apoiada em uma parede vertical. A base da escada está afastada 5 metros do pé da parede. A que altura da parede a escada alcança? Essa aqui é muito cara de concurso de bombeiro, tá? Direto você vê a OCP cobrando isso aqui em concursos de bombeiro e concurso de polícia, tá? Então tenham atenção a esse tipo de questão. Perceba que nada mais é do que uma questão de triângulo, tá? O que nós temos é o seguinte, a escada, ó, aqui tem a parede, imaginem isso aqui é a parede, tá? Isso aqui é a parede. A escada, ela tá aqui, apoiada na parede. E essa escada tem 13 metros. E ela tá afastada 5 metros do pé da parede. Ó, aqui tá o chão, né? Aqui é o chão. E a escada tá aqui. O chão continua, obviamente, né? A escada tá aqui, ó, a 5 metros, tá? A 5 metros do pé da parede. Ou seja, nada mais é do que a aplicação do Teorema de Pitágoras, tá? A gente tem que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Ou seja, 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais, a gente quer saber isso aqui, né? A altura, mais h ao quadrado. Tá bom? Ó, 13 ao quadrado é 169. 169, 5 ao quadrado é 25, né? Menos 25. 25 estava positivo aqui, passo ele para lá. Subtraindo, é igual a h ao quadrado.
h ao quadrado é igual a 144. H, portanto, é igual a raiz de 144 igual a 12 metros. Gabarito letra B. Lembrando, gente, de um detalhe que não é de geometria, mas que eu quero que vocês tenham na cabeça, tá? Raiz quadrada de um número, na verdade, é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? Poderia ser mais ou menos 12. Mas por que aqui a gente elimina o menos? Porque não tem como a altura ser negativa, né? Não tem como a escada estar flutuando e a altura ser para baixo. É um bunker, 12 metros abaixo do chão, né? Não é isso. Então você já descarta logo de cara. Mas se fosse uma questão específica acerca de raiz quadrada, você teria que considerar mais ou menos 12, tá bom? 7. Uma guarnição parte de um ponto e caminha 12 metros para o leste e depois 9 metros para o norte. Galera, tava aqui, ó, tava aqui. Caminhou 12 metros para o leste e 9 metros para o norte. Qual é a distância em linha reta entre o ponto de partida e o ponto de chegada? Ou seja, qual é a distância entre esses dois pontos aqui? Isso é uma hipotenusa, né? Isso aqui é um triângulo. X. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado. É igual a 144 mais 81. 144 mais 81, 145 mais 80, 205, 225. 225. X ao quadrado é igual a 225. X, portanto, vai ser igual a... E os catetos são multiplicados pela mesma constante. Perfeito, né? Nem precisava aqui, nem precisava fazer a conta, né? Olha só, nem precisava fazer a conta. Claramente, gente, é 15 metros. Por quê? Isso aqui é o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Eu nem me liguei de falar isso, Vitor. Perfeito. Olha só. O que nós temos aqui? Para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar disso, deixa eu dar um zoom aqui. Para quem nunca ouviu falar disso, ó, existe um triângulo pitagórico perfeito que muitas vezes você encontra em questões, que é o triângulo 3, 4, 5. Ou seja, quando os catetos são 3 e 4, a hipotenusa é 5. Muitas vezes esse triângulo aparece em questões de uma forma ou de outra. Às vezes você tem que descobrir essa altura aqui e tá escondida, né? A altura tá meio escondida, assim, às vezes e muitas vezes tá desse jeito aqui, ó. Tá multiplicado. Perceba que aqui você tem 3 vezes 3, aqui você tem 3 vezes 4 e, portanto, aqui será 3 vezes 5, tá? Olha aqui, ó. Triângulo perfeito. 3, 4, 5. Ele só foi multiplicado por uma constante, né? Que no caso é o 3. Tá bom? Triângulo perfeito. 3, 4, 5. Aquele nosso maravilhoso 3, 4, 5 que a gente já vai procurando na hora da prova. Seguindo um mapa, um bombeiro caminha 800 metros para o norte. Mesma coisa vai ser trabalhada aqui, tá? Na questão 8 agora. Veja só. Seguindo um mapa, um bombeiro caminha 800 metros para o norte. Então, toda vez que você vira uma questão como essa, você marca uma bolinha na hora da prova, marca uma bolinha, assim, ó. Aí você puxa para onde está indo. 800 metros para o norte. Norte é para cima. 800 metros. E depois, 600 metros para o leste. Leste é para a direita. 600 metros para o leste. Até chegar ao destino. Se pudesse ter ido em linha reta do início ao fim, ou seja, se ele pudesse ter feito este caminho aqui, né? Quer dizer, não esse caminho, porque esse caminho aqui ficou torto, né? Este caminho aqui. Pudesse ter vindo... Meu Deus. Vamos. Coordenação motora. Foi. Redimido. Se pudesse ter ido em linha reta do início ao fim, quantos metros a menos ele teria caminhado? Gente, percebam aqui. Olha só. O que nós temos? Treme não. Treme não. Cuidado aqui, tá? O que acontece conosco? Nós temos aqui o quê?
triângulo 345 escondido. Se você não visse, você ia fazer simplesmente x ao quadrado é igual a 600 ao quadrado mais 800 ao quadrado. Mas eu provo para você que nós temos o triângulo 345. Olha só, aqui nós temos, vou mudar de cor para você ver, 3 vezes 200. Aqui nós temos 4 vezes 200. Então, aqui na hipotenusa, nós vamos ter o quê? 3, 4, 5. 5 vezes 200. Né? Ou seja, quem é essa distância x aqui? X é igual a 1.000 metros. E aí, um aluno desatento, desavisado, pode falar assim, Matheus, tem erro na questão. Tem erro na questão. Olha só, como que ele teria caminhado a menos se numa ele ia andar 800, depois 600 e aqui vai ser 1.000? Tem erro. E não tem 1.000 na resposta. Calma aí. Lê o enunciado. Quantos metros a menos ele teria caminhado? Quanto ele caminhou? Ele caminhou 800 para cima e 600 para o lado. Então ele caminhou ao todo 1.400. Né? Ele caminha ao todo 1.400 aqui. Esse caminho aqui tem 1.400. E ele poderia ter caminhado 1.000. Então, quantos metros a menos ele teria caminhado? 400 metros a menos. Gabarito letra A. Atenção a esse tipo de questão aqui, porque o comando dela se torna um pouco confuso, né? Você olha assim, parece que não tem resposta, mas lê com calma. Lê com calma. Beleza? Questão 9. Um terreno retangular tem 20 metros de largura e 21 metros de comprimento. Ou seja, desenha. É assim, né? Mais ou menos. Fora de escala, mas não importa. 20 metros e 21 metros. Bom? Qual é o comprimento da cerca que atravessa o terreno em diagonal, de um canto ao canto oposto? Ou seja, qual é o comprimento dessa cerca aqui? Vocês estão vendo que isso virou nada mais do que um triângulo retângulo? Aqui o ângulo de 90 graus. Temos um cateto, outro cateto. E essa diagonal, na verdade, é a hipotenusa, né? Então, essa diagonal aqui ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Beleza? Vai ser igual, portanto, a 400 mais 441, né? 441. 441. É isso? 441, tá certo? 21 vezes 21. 21 vezes 20 dá 210. Peraí que agora minha cabeça deu bug aqui. 21 vezes 21. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 3. Eita porra, 2 vezes 1 dá 3 é foda, né? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Tá certo, 441. 441, tá certo. Então tinha feito certo de cabeça. Tá certo. Eu tô inventando moda, né? Então, gente, D é igual a raiz quadrada de 441. Número feio, né? Se cair um número desse assim na prova, a gente fica meio bolado. Vamos tentar fatorar 441 em números primos pra gente ver? Olha só. Ele é divisível por 3. 841, perfeito. 841. 400 mais 441, né? 841. É número igualmente feio. Igualmente feio, né? Porque no caso, ele não dá por 3. Não dá por 3. Ele é mais feio do que o outro ainda, porque o outro ainda dava pra fatorar por 3, pelo menos, né? 841 dava pra fatorar por 3. Esse aqui não dá. 441 é 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. Divisível por 13. Não, acho que não. Porra, que número mais feio, cara. Sacanagem. 441. Ah, não é tão feio, não. Pera aí, olha só. 30 vezes 30, olha aqui, ó. 30 ao quadrado é 900. Então isso aqui tá perto de
Isso daqui tá perto de 30. Vamos ver 29. 29 vezes 29. Acho que é 29, hein? Porque olha só, 9 vezes 9 dá 81. Isso aqui termina com 1. Vamos ver pro 29. 1 vai 8. 9 vezes 2 é 18. Com mais 8, 6. Não tem mais nada aqui pra botar, então fica 26. 2 vezes 9, 8. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com mais 1, 5. Aqui a gente fica com 1. 4, ó. Aqui seria 7, com mais 1 que subiu, 8. 841. Viu? 841. Então, resposta 29. 29 metros. Tá? Bisuzinho que a gente sempre pode lançar a mão quando o número é muito feio. Pensa no número inteiro mais próximo, que é algum múltiplo, assim, né? Que é um quadrado perfeito. Por exemplo, você, porra, pega um negócio assim, 800 não sei quanto. Pô, peraí, o que é mais próximo é o quê? É 900, né? Que é 30 vezes 30. Então, do 900, você puxa pra baixo, vai testando os números pra baixo. Em vez de ficar quebrando muito a cabeça. Porque nesse caso aqui, pô, pra fatorar isso aqui em fatores primos é sacanagem, né? Número muito feio, não dá por 3, não dá por 2, não dá por 5, nem por 7 eu acho dá, né? Nem por 7 dá. Cara, eu sou meio doido mesmo, eu sempre invento uns negócios assim pra não ter muito trabalho. Eu sou meio doido mesmo. Eu sempre invento assim, eu fico olhando pras questões, não, pô, vou fazer por aqui pra não ter muito trabalho. Uma bandeira triangular de treinamento tem base de 10 centímetros e altura de 6 centímetros. Qual é a sua área? Gente, ó, bandeira triangular de treinamento. Essa bandeira triangular tem base, então ó, ela é assim, né? Ela é assim. Ela tem a base de 10 centímetros e ela tem uma altura de 6 centímetros. Beleza? Vamos lembrar. Qual é a fórmula para a gente achar a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Ou seja, é 10 vezes 6 divididos por 2. Divide aqui, 3. Isso aqui dá 30. 30 metros quadrados. Aplicação direta de fórmula é essa aqui. Tá bom? Aplicação direta de fórmula. Vamos fazer uma pequena pausa rapidinho, beber uma água, ir no banheiro e a gente já volta para fazer as próximas 10 questões, tá bom? Voltamos já. Prossigamos para a questão 11 agora. Questão 11. Uma placa de sinalização circular tem 10 centímetros de diâmetro. Qual é a área dessa placa? Cuidado com questões como essa, porque elas trazem uma coisa que muitas vezes faz meio mundo cair, que é a distinção entre diâmetro e raio. Para calcularmos a área de uma circunferência, a gente não usa o diâmetro, a gente usa o raio. O que você tem que lembrar? Que o raio é metade do diâmetro, beleza? Lembra que o raio é metade do diâmetro. Então, se tem 10 centímetros de diâmetro, tem 5 centímetros de raio. E aí você vai ter que lembrar que a área de uma circunferência, e essa placa de sinalização ela é circular, então ela é uma circunferência, é calculada por π vezes r ao quadrado. A gente vai usar 3,14 para o π, então 3,14 vezes 5 ao quadrado, e não 10, tá? Vezes 25, portanto. Isso aqui claramente, né, gente, nem precisa fazer a conta, tá? Você nem precisa fazer a conta. Aqui, no caso, 31,4 não pode ser, de forma alguma. Né? Como é que 25 vezes 3,14 vai dar 31,4? Isso aqui seria se a gente multiplicasse por 10, tá? Mas 157 acaba sendo absurdo, né? Muita coisa. Não pode. Basta você pensar, esquece o vírgula 14. 25 vezes 3 dá quanto? Dá 75. Então vai ser alguma coisa perto de 75. Então, letra D. Né? Certamente. Letra D. Nem precisa fazer a conta, tá? Mas precisa ter essa manha, tem que ter essa sacada. 12.
Um pátio em forma de trapézio. Trapézio. Como é que é a área do trapézio? O pessoal que estuda física sempre lembra, né? Porque sempre tem gráfico com a curva no formato de trapézio, né? Sempre tem isso. O Vitor falou, gosta de substituir o 25 por 100 dividido por 4. Pode ser também, né? Pode ser também. Só que nessa aqui, num jeito, eu acho que essa aqui era mais fácil pensar direto no 25, né? Porque se você pensasse 100 dividido por 4, aí você ia botar 314 dividido por 4. Ia ficar uma continha meio feia, né? Continha meio feia. Mas ia dar na mesma também. Se você, pô, vamos lá, 314 dividido por 4. Você divide por 2 primeiro? Ficaria aí 157. Aí 157 você divide por 2 mais uma vez, você ia achar isso, né? Isso, separa na base 10, né? Poderia fazer assim também. Trapézio, velho conhecido do pessoal que estuda a física por conta dos gráficos, né? Gráfico sempre tem a área de trapézio, sabe-se lá por quê. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura, tudo isso dividido por 2. Um pátio em forma de trapézio tem a base maior de 10 metros, base menor de 6 metros e altura de 4 metros. Temos tudo que nós precisamos. Então, 10 mais 6 vezes 4. Tudo isso aqui divide por 2. O H, não, né? Divide por 4. 4. Pronto. Corta aqui, fica 2. 16 vezes 2, até ontem dava 32 metros quadrados. Gabarito letra B. Aplicação direta de fórmula. Ah, Matheus, isso aqui tá muito fácil. Tá fácil para você que tá acostumado a estudar coisas mais difíceis, né? E tá fácil para você que tá no ritmo, tá estudando. Agora, você pode ter certeza, se você for aí falar com a tua concorrência, tem um monte de gente que erra a questão por causa disso. O cara não lembra a área do trapézio na hora da prova. 13. Uma rampa de acesso tem 20 metros de comprimento e forma um ângulo de 30 graus com o solo. Ó, tem 20 metros de comprimento. Aqui o solo. Forma um ângulo de 30 graus. Qual a altura atingida pela rampa no seu ponto mais alto? Tá aqui. Essa é uma questão direta, né, de aplicação dos conceitos da trigonometria, tá? Como a gente tem a rampa como a hipotenusa desse triângulo, a gente vai lembrar daquela velha forma, né? Só cá toa. Só. O seno é o ângulo, é o lado oposto sobre a hipotenusa. O cosseno é o lado adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o lado oposto sobre o adjacente. Tá? Quem é que a gente vai usar aqui? Vamos pensar, a gente vai usar o seno, né? Só oposto sobre hipotenusa. Então, o seno de 30 graus vai ser igual lado oposto, esse h que a gente quer, sobre a hipotenusa. H sobre 20. E quem é o seno de 30 graus? Aí você vai lembrar daquela tabelinha que todo mundo já viu alguma vez na vida, e se você não viu, você vai ver, tá? Você procura aí música do seno, cosseno, tabelinha trigonométrica, procura um negócio desse, você vai encontrar. Você bota 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz quadrada em cada um. No 1 a gente não bota raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 1 é 1, né? Se você quiser botar raiz quadrada, você pode botar. É, o Paulo Pereira, né? E aí você tem a tangente, né? A tangente é diferente, né? Ela tem lá as perninhas, né, dela. É... O da tangente, inclusive, tem um negócio muito legal, né? De você lembrar. Que você vai botar um muro, né? Você tem uma pegadinha muito legal da tangente, que é pulou o muro, perdeu as pernas. Então, você começa com a raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 3. Aí, ele vai pular o muro. Como é que é o muro? Porque você vai ter a estrutura da tangente, né? Do raiz de 3 aqui, ó. Pulando o murinho, perde as pernas. Tá? Então fica legal isso aqui. Aí você lembra.
Aí nós temos seno, cosseno, tangente. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Pronto. Nós vamos usar o seno, né, gente? Vamos usar o seno. O seno é o quê? Seno de 30, aqui, ó, 1 sobre 2. Então, se o seno de 30 é 1 sobre 2, o que a gente achou? Ó a proporção, 1 sobre 2. O H vai ser metade de 20. A altura, portanto, tem que ser o quê? 10 metros. Gabarito, letra E, de infantaria, tá bom? É de infante. 14. De um ponto no solo, a 10 metros da base de uma torre, o ângulo de elevação até o topo é de 60 graus. Ó, então tá bom. Esse ponto aqui, ó, é um ponto, aqui tem uma torre. Esse ponto está a 10 metros da base da torre. E o ângulo de elevação aqui é de 60 graus. Qual é a altura da torre? Ora, gente, agora a gente pode usar o quê? A tangente, né? Tangente é o oposto sobre o adjacente. O oposto é a altura H, o adjacente é o que está aqui embaixo, né? Oposto sobre o adjacente. Ou seja, nós vamos usar a tangente de 60 graus sendo igual a H sobre 10. Quem que é a tangente de 60 graus mesmo? Raiz de 3, né? Raiz de 3. Então, isso aqui é igual a raiz de 3. A altura, portanto, é igual a 10 raiz de 3. Acabou. 10 raiz de 3 metros. Não nos pediram aqui para fazer nenhuma conversão, para considerar que raiz de 3 fosse x ou y, então a altura fica como 10 raiz de 3, letra C. Tá bom? Às vezes a OCP pede para você fazer a conversão. Ela te dá raiz de 3 aproximadamente igual a 1,7. Aí você multiplicaria 10 vezes 1,7, fica 17 metros, né? 15. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 8 raiz de 2 e um dos ângulos agudos é 45 graus. Então vamos lá. Olha só. Triângulo retângulo. Hipotenusa mede 8 raiz de 2. Um dos ângulos agudos é 45 graus. Qual é a medida do cateto adjacente a esse ângulo? Gente, se um ângulo é 45 graus e o triângulo é retângulo, o outro ângulo também é 45 graus, né? Isso daqui, você precisa ver uma coisa, você precisa notar uma coisa óbvia, tá? Não precisa fazer conta nenhuma. Pode usar, pode dizer cosseno, né? Oposto sobre hipotenusa, etc. Mas bastaria você perceber que esse triângulo retângulo aqui, ele é um recorte de um quadrado, tá? Ele vai ser, não desenhei em escala, né? Mas ele seria o recorte de um quadrado. Se ele tem 45 graus de um lado, 45 graus do outro e 90 aqui, ele é metade de um quadrado. Por isso que ele é 8 raiz de 2. A diagonal de um quadrado é o lado desse quadrado vezes raiz de 2. Então, qual é a medida do cateto adjacente a esse ângulo? Certamente, gente, é 8. Tá? Aqui vai ser 8, aqui vai ser 8. Beleza? Aqui vai ser 8, aqui vai ser 8. Isso não é tão importante para o Instituto AOCP, mas esse tipo de observação, de correlação entre figuras geométricas distintas, é fundamental para quem vai fazer também a UERJ, tá? Para quem vai fazer o CFO CBMERJ. Conseguir perceber isso num estalo economiza muito tempo seu na hora da prova, tá? Qualquer coisa também poderíamos ter usado o cosseno, né? Sem botar o cosseno é o quê? A K é adjacente sobre hipotenusa. Então você teria A adjacente sobre hipotenusa, sendo igual a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Isso aí é cortar a raiz de 2 no final das contas. 16. Um container de armazenamento tem a forma de um cubo com 5 metros de aresta. Qual é o seu volume? Essa aqui é mais velha que andar para frente, né, gente? Como é que é o volume do cubo? O cubo é um quadrado tridimensional, não é isso? Ou seja, todos os lados, todas as arestas do cubo têm o mesmo tamanho. Um quadradão, assim, tridimensional. Então, o volume da aresta o volume do cubo, perdão, é a aresta ao cubo.
é 5 ao cubo, que no caso vai dar 125 metros, né? 125, vamos lembrar. 5 ao quadrado dá 25, vezes 5 dá 125. Uma caixa d'água tem a forma de um cilindro com um raio da base de 2 metros, ó. Raio da base, 2 metros. Altura de 5 metros. Altura, 5 metros. Qual é a sua capacidade em litros? Vamos lembrar, gente. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? É área da base vezes a altura. A área da base de um cilindro vai ser o quê? É um círculo. Pi r ao quadrado vezes a altura. Então, o π a gente vai usar igual a 3. 3. O raio é 2. Então, 2 ao quadrado dá 4. E a altura é 5. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 5 dá 60. 60 o quê? 60 metros cúbicos. Aqui eu facilitei a vida de vocês e ainda falei, né? Lembre que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Pode ser que a banca não queira ser tão boazinha assim, né? Lembra que 1 metro cúbico é 1000 litros. Então, se você tem aqui 60 metros cúbicos, você tem 60.000 litros. Gabarito, letra C. Uma questão que eu ainda não vi sendo cobrada, nem no Instituto AOCP, nem na UERJ, mas que eu acho que é a cara da UERJ, pelo menos, cobrar, é em relação à conta de água, né? A conta de água é medida em metro cúbico da água do rio, né? Medida em metro cúbico. Então você poderia lembrar disso. Quando vem lá na conta que você gastou 80 metros cúbicos naquele mês, significa que você gastou 80.000 litros d'água, né? Você multiplica por 1000 para saber a quantidade em litros. 18. Um bloco de concreto tem a forma de um paralelepípedo com dimensões 2 metros, 3 metros e 4 metros. Ou seja, você tem assim, né? Ó, 2 metros, no caso aqui 4 metros, né? Para cima são 2 metros. E aí você teria a parte tridimensional. Ó. Parte tridimensional aqui. Essa parte tridimensional, ela que seria com... Deixa eu ajeitar aqui os números. 2 metros aqui, né, de largura. E 3 metros de comprimento. 2, 3, né? Tridimensional, tá? Então, como é que eu calculo o volume disso? É literalmente multiplicar todo mundo para o caso de um paralelepípedo, beleza? É comprimento vezes largura vezes altura. Então vai ser 2 vezes 3 vezes 4. 6 vezes 4, até ontem dava 24 metros cúbicos. Gabarito letra B. 19. No plano, essa aqui eu botei, gente, botei por desencargo de consciência, não sei, né, se vai aparecer na prova de vocês ou não essa parte introdutória da geometria analítica, mas eu gostaria que vocês chegassem vacinados, tá? No plano cartesiano de um mapa de operações, dois pontos de apoio estão em A, 1, 2 e B, 4, 6. Qual é a distância entre eles? Você pode lembrar da fórmula que diz o seguinte: a distância entre dois pontos é a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Mateus, por que essa fórmula é assim? Porque se você parar para ver direitinho, isso daqui, ó, no plano cartesiano, isso aqui vai formar um quadrado, um triângulo, tá? Vira um triângulo retângulo. Aí, no caso, o que você está fazendo é encontrar a distância, nada mais é do que a hipotenusa. Olha só, se a gente tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro ponto é x1, y2. Então, o primeiro ponto é aqui.
E o segundo ponto é x4, y6. O segundo ponto é aqui. Veja, a distância entre eles é isso aqui, né? A distância entre eles é isso daqui. Então, como a distância entre eles é isso daqui, perceba, você tem um triângulo, ó, base e altura aqui. Ele é retângulo bem aqui, e isso daqui vira a hipotenusa. Então, na verdade, a gente bota a raiz de x1 menos x2, y1 menos y2, porque é como se fosse d ao quadrado, né? A distância ao quadrado, sendo as distâncias ali, tá? x1 menos x2. Beleza? No caso, nesse caso em específico aqui, né, tem que ser o x2 menos o x1, né? Porque o 2 é maior. Tem que ser o x2 menos o x1. Tem que ser o maior menos o menor, tá? Então, o x2 menos o x1, o y2 menos o y1. Tá bom? Então, o d vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha o que a gente achou. 3, 4. O que a gente tem? 3, 4, 5. Pitágoras, dentro do plano cartesiano. A trinca pitagórica perfeita, né? O triângulo bonitinho, 3, 4, 5. Dentro do plano cartesiano. Beleza? 20. Qual é o ponto médio do segmento que liga os pontos A igual a 2, 4 e B igual a 8, 10? Aí, novamente, existe uma fórmula, né? Existe uma fórmula. Fórmula do ponto médio. Fórmula do ponto médio, também conhecida como a fórmula do PM. Vai ser no caso. Ela é o x1 menos o x1 mais o x2. X1 mais x2 dividido por 2. Y1 mais Y2 dividido por 2. Saiu da memória por um momento, que eu não decoro. É isso aí, exatamente. É a média das... É óbvio, né, gente? Pô, é a média das abscissas desordenadas, tá? Não pensa nisso de forma abstrata. É porque é até difícil pra mim lembrar de fórmula assim decorada, porque eu vejo pela lógica. Pô, cara, se você vem aqui, ó, e faz aqui o plano cartesiano, vou desenhar esse plano cartesiano aqui. É bastante lógico a coisa, não precisa de decoreba. Esse aqui é o eixo Y, esse aqui é o eixo X. Ó, a gente vai ter aqui no eixo X até o 8, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8. No Y a gente vai ter até o 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Quando o X é 2, o Y é 4. Então, Y4, X2. Quando o X é 8, o Y é 10. Puxa aqui, puxa colar. Então, essa é a reta, né? Cacete, minha reta nunca fica reta, né? Coisa maravilhosa essa reta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi, tá. Mais ou menos reta. Essa aqui é a nossa reta. Pô, cara, qual que vai ser o ponto médio dessa reta? Vai ser a metade dessa distância, né? E a metade dessa distância, porra. Vai ser a soma, portanto, dos dois. É, sempre alinhado, graças a Deus. A precisão cirúrgica, né? Precisão cirúrgica. Então, são as bases x e os pares de ordenadas, simplesmente, né? As abscissas e as coordenadas. Pô, não tem nada demais, tá? Então, no caso, a gente vai ter 2 mais 8 dividido por 2. Isso aqui dá 10 dividido por 2 dá 5, né? Ou seja, 2, 3, 4, 5. Vou bater aqui. E o y, 7, né? O y vai ser 4 mais 10 dividido por 2. 14 dividido por 2 dá 7. Então, vou até aqui. Não tá muito no meio, né? Porque eu não desenhei em escala. Você vê que o meu eixo Y, ele é extremamente
menor em relação ao x, né? O 8 do eixo x já tá lá embaixo. Mais 5 e 7. Gabarito, portanto, letra A, tá? Peço que vocês não tentem decorar essas fórmulas de geometria analítica como se fosse uma coisa de outro mundo, que infelizmente é como muitas vezes é passado e é muito mal passado, aí você não aprende, né? Não gostaria que vocês tentassem decorar isso aqui, não. Entende a lógica mesmo, entende a lógica, cara. Porra, é o eixo x dividido por 2, o eixo y dividido por 2. A parte aqui, quando você vai. Qual vai ser a distância entre dois pontos? Vai formar um triângulo retângulo, literalmente, né? Vai formar um triângulo retângulo entre as medidas do eixo x e a medida do eixo y. Tá bom? Bom, gente, por hoje é isso. Deixarei para vocês aqui, ó, 20 questõezinhas abaixo, tá? Tem o simulado 2, 20 questõezinhas abaixo, beleza? Importante que vocês façam e revisem esta apostila inteirinha. Aqueles que estão vendo pela primeira vez o conteúdo, né, leiam com toda a calma, aprofundem e façam muitas questões de fixação. Aqueles que já viram, então só revisando, passem os olhos, só dando uma revisada e pratiquem muitas questões aqui para que a coisa fique óbvia para vocês. Tá bem? Obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra. Isso aí, aproveita para aprofundar na geometria analítica, exatamente, né? Já é a revisão futura lá para o CFO CBMERG também. A gente se encontra para a próxima aula aqui da turma do Soldado Temporário na quarta-feira que vem, se Deus quiser. E sexta-feira tem aula da mentoria Forja de Cadetes para aqueles que são alunos aí das duas turmas. Forte abraço, fiquem com Deus. Aí, até amanhã para quem vai lá no Espadim também, né? Até amanhã. Tchau, tchau.